Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula relacionando o romantismo brasileiro. Eu sou a professora Bruna Bardez e hoje vamos fazer algumas análises e encontrar até mesmo características que possam te ajudar nas provas, possam te ajudar aí quando vocês estiverem numa situação meio complicada. Como eu vou analisar um livro, como eu vou poder encontrar as características. Poxa vida, esse autor falou de uma forma que eu não compreendi. Ou tem versos, nunca que eu ia encontrar isso, né? Eu já ouvi muitos alunos falando isso. Professora, nunca que eu ia encontrar o que a senhora está dizendo nesses versos. Eu ia ler e ia acabar passando batido. Como que a senhora consegue encontrar essas coisas? Primeiro, né, aí vai uma relação de estudos, mas para vocês a principal dica é buscar características do período literário, é entender nessa relação de textos, a estilística do autor. Vamos analisar os versos, analisar as falas, percebemos que é uma linguagem culta que é colocada, até para a gente poder fazer analogias com outros livros, com outras obras. E aí sim chegamos a um senso crítico. Eu prefiro mais tal autor, esse eu não gosto tanto, esse fala de tal modo. Isso acontece muito com os livros, né, de literatura infantil, literatura infanto-juvenil, até para os adultos. Como que a gente consegue observar? Poxa, eu assisti um filme, mas quando eu vi o filme, eu voltei, né, li o livro e eu percebi que o estilo do autor é de tal forma. Então, olhem a palavra que vocês utilizaram, estilo. Como que é colocado isso? Qual é o intuito? Às vezes tem uma relação de mais características, sempre, né? O livro coloca características. E aí vocês conseguem falar, esse livro eu achei que é muito sucinto, é muito simples. Aquele livro é bem mais complexo. Não, aquele livro é mais subjetivo. Tem ideias que eu fico lendo, e chego no final não entendi nada. Eu li esse livro 3, 4 vezes e ainda não entendi. Tem livros que acontecem isso. E a gente tem que ter um amadurecimento intelectual para poder entender, tá? E isso é muito importante. Nós vamos entrar também com um dos escritores que participaram aí do romantismo no Brasil, a relação do Gonçalves Dias. Eu trago umas características para vocês. Gonçalves Dias é considerado o primeiro grande poeta romântico do Brasil. Então vamos lembrar que Gonçalves de Magalhães trouxe as ideias do romantismo para o Brasil, foi buscar fontes fora, trouxe para cá algumas ideias, alguns conceitos. E aí o que acontece? Gonçalves Dias, né, um poeta, professor e crítico, nascido no Maranhão, ele é o patrono da cadeira número 15 na escolha do fundador Olavo Bilac. Poxa, Bruna, o que significa isso? Olavo Bilac, né, vocês já devem ter ouvido sobre ele, vou trabalhar também nos próximos encontros. O que é assumiu a cadeira de letras, né, que tem a cadeira de letras, cada autor, um ocupou a cadeira de letras número 15, o outro ocupou a cadeira de letras número 5. Maurício de Souza agora ocupa a cadeira de letras em relação aos quadrinhos. Isso é muito importante, né? Então são escritores nomeados, né, já há um bom tempo. Então vocês viram que o Olavo Bilac que teve um pontapé inicial com isso. Escolheu Machado de Assis, escolheu diversos Castro Alves, escolheu diversos escritores aí para ocupar essa cadeira, né, e receber os méritos. Às vezes sai um, entra outro, mas sempre com os valores jamais esquecidos. Então ele também ocupou a cadeira o Gonçalves Dias ocupou a cadeira de número 15, que foi dada, né, por Olavo Bilac para ele. Não vamos imaginar uma cadeira, tá, pessoal? Aqui ele foi lá e sentou e guardou, né? Muitas das vezes é metafórico esse sentido, né? Então, voltando às figuras de linguagem, é mais metafórico. Ele ocupou, então, um lugar de valor literário. Vamos entender assim, tudo bem? E o que acontece nessa parte de Gonçalves Dias? Ele recebeu uma forte influência da literatura medievalista portuguesa. Quando eu falo recebeu forte influência, é que ele bebeu das fontes com acentuada tendência clássica. Então, ele voltou aí na relação de seguir o clássico. Então, como que ele buscou isso? Bebendo das fontes de alguns escritores antigos e seguindo realmente a teoria deles e mudando um pouquinho, tendo em vista a situação que o país passava, até mesmo o momento dele de vida.
Evidenciando o nacionalismo próprio dos românticos, Gonçalves Dias descreve a terra brasileira com tons acentuadamente idealizados e adquire cores paradisíacas. Poxa, Bruna, como que ele adquire cores paradisíacas? Eu preciso voltar algumas coisas e explicar para vocês, tá? Essa obra, né, que envolve, então, alguns conceitos de Gonçalves Dias, ele teve também uma influência da relação do romantismo na parte do indianismo. Lembra que eu mencionei para vocês a valorização do índio, a pureza, o modo de se vestir, a valorização do corpo, que é bem diferente da de hoje, é vista de uma forma de arte, né, esse conceito de valorização. E Gonçalves Dias também buscou nas obras dele valorizar o natural, valorizar a natureza, e essa questão indianista, que é colocada assim para vocês, né? De uma forma binômia, e eu costumo chamar, e aparece muito nos livros de forma binômia, que é em relação ao indianismo e o nacionalismo. Então, bebe das fontes aí dos índios, do nacionalismo, lá no século XV, mas também do nacionalismo, que é a valorização da terra brasileira. As obras aí de Gonçalves Dias mais famosas também foram a Canção de Tamoio, a gente vai dar uma olhada, o Iju Capirama, o Leito de Folhas Verdes e o Canto do Piaga. Nós vamos trabalhar sobre eles para a gente poder entender. Vamos observar também a estilística do autor, o modo que ele escrevia, como que ele colocava. E a primeira escrita aí, o primeiro texto que eu coloco a vocês é a Canção do Exílio. Poxa, Bruna, como que eu vou entender essa relação da Canção do Exílio? Como que eu, batendo o olho, vou lembrar de sair de um lugar para o outro? Será que tem isso? Provavelmente você já deve ter visto a Canção do Exílio, já deve ter lido em algum lugar, já devem ter notado uma imitatio, né, que vem do latim imitação, que é um texto, que é o principal, o texto base, que é a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, e outros autores que escreveram textos muito parecidos com o dele. Não é plágio. Poxa, Bruno, isso é plágio? É cópia? Não. Assim como hoje em dia na literatura tem a Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Rosa, a Chapeuzinho Verde, a Chapeuzinho Branca, a Chapeuzinho Preta, nos livros de literatura infantil, os autores bebem das fontes da obra principal, desde os irmãos Grimm, se a gente for pensar, e fazem modificações nas histórias. Mas é um ponto de vista dele, é uma obra dele, uma escrita dele, isso não é plágio, não é cópia, é bem diferente. Cópia e plágio é pegar uma coisa que já está escrita, não mencionei aquele autor e falei que foi meu. Isso é completamente diferente. Aqui, na Canção do Exílio, vou ler com vocês, vou fazer uma análise. Isso costuma cair bastante nos vestibulares, cai bastante no Enem. Requer uma atenção, porque pede o conceito de intertextualidade ou multimodalidade. O multimodal é uma relação de texto e imagem. Então, muitas das vezes aparecem uma figura, uma imagem e depois um texto. Isso é multimodalidade. Se eu tenho uma propaganda, ela tem uma linha pequenininha de texto, já é multimodal, certo? Se eu tenho um texto imenso e tem uma imagem bem pequenininha, só para fazer uma relação controvérsia com vocês, também é multimodal. E o que seria a intertextualidade? São as conversas entre textos, certo? Então, quando escreveram, Gonçalves Dias escreveu a Canção do Exílio, outros autores também foram em busca e tentaram retratar isso de outras formas, valorizando a mulher amada, uma valorização da sua cidade, uma valorização da sua terra. Vou ler para vocês entenderem um pouquinho mais. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas? Nossas várzeas têm mais flores? Nossos bosques têm mais vida? Nossa vida mais amores. Em cismar sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Se nós voltarmos aqui, eu vou continuar aqui a leitura, mas dê um foco principal para a segunda estrofe. Poxa, Bruna, me esqueci o que é estrofe. Vamos lá. É onde começa o nosso céu tem mais estrelas. É estrofe. O jogo de versos, né, forma uma estrofe. Então, quantas estrofes nós temos aqui nessa tela para vocês? Nós temos
3 estrofes, e os versos são os números de linhas, então contem lá. Então, o primeiro verso é Minha terra tem palmeiras, o segundo verso, Onde canta o sabiá. O terceiro verso, As aves que aqui gorjeiam. São versos e as estrofes são um jogo de verso. Bem, vou continuar. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem quinda, então juntou aí, quinda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Olhem só, essa canção do exílio é muito conhecida, lembra até um trecho aí do hino, né? Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores, né? Então, tem também. Então, vamos observar a relação, olha aí, a intertextualidade, a imitatio, a imitação de um texto, a representação. Vamos observar isso porque é muito importante. Às vezes pode cair no vestibular, relacione um texto com o outro, faça uma analogia. É importante, grifem, né? Nós temos esse poder de grifar do que voltar várias vezes. Olha o tamanho da canção do exílio, não é tão grande, tem maiores. Mas na hora da prova, nós temos 1 minuto, 2 minutos no máximo para resolver uma questão. E como que nós vamos fazer isso? A gente já bate o olho, o texto é longo, não vou conseguir fazer. Eu vou deixar por último. Não, vamos garantir, grifem, procurem colocar em tópicos. Olha, acabei de ler aqui na minha primeira leitura que eu fiz, observei tais características. Anotem ao lado, deixa lá ao lado da prova, deixa do lado dos versos, porque muitas das vezes as perguntas caem sobre isso, pedem para vocês voltarem no verso, eu já jogo o verso e falo qual é a relação desse verso com o outro, ou com uma outra situação literária. Se vocês tiverem isso em mente já grifado, é bem mais fácil de voltar. Tá? Então, uma das coisas que acontecem e que ajuda a poupar tempo é essa relação. Então, vamos continuar aqui. E depois o primeiro Juca Pirama. Outros versos, aí, outro poema que nós temos do Gonçalves Dias. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Então, ele coloca um aposto aí, são esses 2 pontos. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Quando eu falo para vocês numa relação do nacional, é importante, eu deixei até esses 2 poemas aí para a gente poder entender. Quando Gonçalves Dias coloca, né, escreve sobre isso, eu já consigo, através de algumas palavras, ver a estilística dele. Eu já consigo entender as características, a relação do natural, a relação da fé, a relação da valorização. Olha o que é colocado aí para nós. Quando ele menciona no primeiro verso, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, eu já consigo ver uma relação da natureza. Fica muito claro para a gente. Lembra que eu mencionei da flora e da fauna? É muito presente aí nessa estrofe. Quando fala que as aves gorjeiam, que não gorjeiam, como lá. O que seria esse lá? Né? Que ele colocou aí esse adjunto adverbial de lugar, aqui, ali, lá, cá. Quando ele menciona isso, ele faz uma relação de lá. Será que não seria a cidade que ele foi? Será que não seria o país lá, Portugal? Já procuraram entender dessa maneira? Quando a gente começa a interpretar e a entender os versos, o poema, as coisas ficam muito mais fáceis para a interpretação. Então, não gorjeiam como lá. Aqui eu estou bem, aqui eu gostei desses sabiás, eu gostei dessas palmeiras, mas é diferente que lá não gorjeiam. De que seria lá, né? Não é na minha casa, não é no jardim. É uma relação aí do país, Portugal. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer uma pausa, tomar uma água e um café e já já estamos de volta.